Salve, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. O vídeo de hoje aí com muitas notícias importantes, né? Apesar, feriado, 7 de setembro, sábado aí, final de semana, o Vasco nunca para, né? Sempre tem alguma coisa acontecendo, então a gente vai trazer para vocês novidades aqui sobre fornecedor de material esportivo, porque o Vasco assinou um contrato novo com a Capa. A gente vai trazer detalhes para vocês aqui do que se trata. Será que a Capa vai ficar no Vasco por mais alguns anos ou será que é uma renovação pontual? Quem vai falar sobre isso no nosso vídeo de hoje é o nosso jornalista Lineker Biondi. E eu vou falar para vocês aqui novidades sobre personalidades novas aí na Vasco SAF, né? O Vasco que contratou dois novos gestores aí para comandar pastas importantes do nosso futebol. Então a gente vai estar trazendo para vocês todas essas novidades. Já convido todo mundo a acompanhar o vídeo aqui até o final para não perder absolutamente nada. Peço também a sua colaboração, deixando aquele joinha, deixando aquele like no nosso vídeo, e convido você que é vascaíno, que está chegando aqui no nosso canal pela primeira vez, para se inscrever, né, para vir fazer parte aqui do maior canal de notícias do Vasco no YouTube, lá embaixo naquele botão vermelho, né, só você clicar nele que automaticamente todos os dias você vai ter notícia, informação sempre em primeira mão e com exclusividade para vocês aqui no nosso canal. Combinado? E antes de começar o vídeo, deixar aquele recado da 1xBet, né, aproveitando aí que o Vascão tem jogo importante semana que vem pela Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense e tem clássico contra o Flamengo no próximo final de semana. A 1xBet está com uma promoção muito bacana, né? Eles estão dando R$100 de bônus de boas-vindas para quem ainda não é cadastrado e mais 100% de bônus no primeiro depósito. Ou seja, você se cadastrou, ganhou R$100, depositou qualquer valor, seu valor vai ser multiplicado por 2. Então corre lá no primeiro comentário fixado, clica no link da 1xBet para tirar proveito dessa parceria. E lembrando que na quarta-feira, dia do jogo contra o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil, além aí de todas as promoções, eles ainda vão sortear 6 uniformes oficiais do Vasco para a galera que é cadastrada usando o link aqui do nosso canal. Combinado? Então bora falar um pouquinho aí sobre a situação da Vasco SAF, né? O Vasco completou 2 anos de SAF alguns dias atrás, né? Obviamente foram 2 anos muito tumultuados, 777 entrando, deixando muito a desejar, né? Várias promessas que não foram cumpridas. E aí o Pedrinho, assumindo o comando da Vasco SAF, faz aquela limpa, né? Faz todas as mudanças necessárias, tira todo mundo que era, obviamente, ali as pessoas indicadas da 777. E as mudanças não param, tá? O Pedrinho continua fazendo alterações, continua aí fazendo aí novas contratações para administrar o nosso clube. E hoje aí foram anunciados 2 novas pessoas, né? 2 novos gestores aí para pastas muito importantes dentro do Vasco da Gama. Que são o Vinícius Gonçalves, que é o novo diretor de comunicação do Vasco, e a Bianca Reis, que assume a pasta aí de diretora jurídica aí do Vasco da Gama SAF. Então, obviamente, essas 2 pessoas chegam para somar, para ajudar, inclusive os dois aí, na verdade, o Vinícius, né, ele já teve uma passagem pelo Vasco anteriormente, porém no clube associativo. Então sejam bem-vindos, que possam fazer um grande trabalho, né, que possam chegar e ajudar o Vasco aí nessa caminhada, nessa reconstrução que o Pedrinho aí tá, obviamente, né, tomando frente como presidente do clube associativo e hoje também como a principal pessoa ali no comando da Vasco SAF. Falando um pouquinho agora de futebol, né? O Vasco segue a preparação para o jogo da próxima quarta-feira, né? O Vasco que vai encarar o Atlético Paranaense fora de casa, um jogo complicado. O Vasco vai com a vantagem do empate, né? Por ter vencido a primeira partida por 2-1. E a grande novidade é Felipe Coutinho, né? Tá treinando bem. A cada dia que passa, a gente busca informações ali sobre a situação do jogador. E o que vem sendo passado pra gente é que o Coutinho tá muito motivado, vem treinando aí, obviamente, entre os reservas, mas já demonstrando sinais claros de um crescimento físico, né? Ele que estava um pouco abaixo, acabou tendo uma lesão, depois acabou contraindo ali o Covid-19, mas pelo que tudo indica, o Coutinho vai ser um grande reforço aí para essa Copa do Brasil e também para a reta final do Campeonato Brasileiro, que a gente tem um clássico contra o Flamengo já no próximo final de semana, depois a gente tem um jogo muito difícil contra o Palmeiras lá em Brasília, no Mané Garrincha, e temos também a partida adiada do primeiro turno contra o Cuiabá, né? Jogo aí que com certeza o Vasco tem que vencer por ser uma partida em casa, né? Então, para mim, esse mês de setembro vai ser um divisor de águas, né? O Vasco tem que conseguir essa passagem para as semifinais da Copa do Brasil e, quem sabe, conquistar 6, 7 ou quem sabe até os 9 pontos possíveis aí nesses 3 jogos que a gente tem pela frente
pelo Campeonato Brasileiro. E agora, vou deixar com vocês aqui informações sobre a situação da Capa, que é a nossa atual fornecedora de material esportivo do Vasco, que renovou um contrato com o clube, mas quem vai trazer essa informação para vocês aqui quentinha, em primeira mão, é o nosso jornalista Lineker Biondi, como sempre, em cima da notícia, explicando para vocês direitinho tudo o que está acontecendo. Fechado? Tamo junto, fica com o Lineker aí agora e mais tarde a gente está de volta. Um abraço, tamo junto. Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Biondi e eu vou trazer você para pertinho das notícias do Vasco nesse sabadão recheado de informações e claro, como não dá para esconder o fato, né, da arbitragem do próximo jogo contra o Atlético Paranaense, a gente observa, né, uma agitação no mercado para contratações de alto calibre. O Luan Pérez falou sobre o interesse do Vasco, a gente vai falar um pouco sobre esse assunto. Vamos falar também dos vascaínos, né, jogadores do Vasco que estavam presentes ontem nas eliminatórias da Copa e vamos também falar sobre negociação com a Capa. O Vasco prorroga o contrato com a fornecedora de material esportivo e aquele blá 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 que sempre existe de uma porrada de especulação, é mais especulações e tá na hora da gente começar, né, a limpar um pouco o que a gente consome na internet, né? Que pelo amor de Deus, toda hora é um material esportivo, um fornecedor de material esportivo que está próximo do Vasco. Claro, agradecer a sua presença, deixa o like para dar aquela moral, vai lá nos comentários deixar a sua opinião. E eu vou dar informações sobre o Vasco e a gente já começa a falar sobre as eliminatórias da Copa, porque o lateral direito, Puma Rodrigues, né, que vem sendo reserva imediato do lateral direito Paulo Henrique no Vasco, foi convocado para a seleção do Uruguai e na despedida de Luizito Soares observou tudo do banco de reservas. O lateral José Rodrigues, o mais conhecido como Puma, não entrou no jogo, assistiu do banco um empate por 0-0. E a gente, obviamente, observa com que o Puma Rodrigues pode ser cada vez mais aproveitado, porque quando o Paulo Henrique está ausente, ele já vem sendo mais utilizado pelo técnico Rafael Paiva. O Puma Rodrigues, que fez um gol importante, o gol de empate contra o Atlético Paranaense na Copa do Brasil, no jogo de ida das quartas de finais. E, claro, estará disponível para o segundo jogo. A gente, obviamente, tem aquela parte do calendário ali da data FIFA, o jogo do Chile, que antecede o jogo do Vasco, mas o Jean Davi, que também, né, está convocado para a seleção chilena pelo técnico Ricardo Gareca, já enfrentou a Argentina, perdeu por 3-0 e não utilizou, né, o atacante vascaíno, o atacante chileno de 31 anos de idade, o Jean Davi. A gente está observando, obviamente, que jogadores estão sendo convocados, mas não estão sendo utilizados. Para o Vasco em si é muito bom, porque a gente observa, né, que nas eliminatórias o Flamengo, por exemplo, perdeu Pedro para o confronto não só contra o Vasco, mas por vários meses com essa situação envolvendo uma lesão na seleção brasileira. E é um desfalque importante e o Vasco não pode também se dar o luxo de perder jogadores convocados por lesão. Então, cada vez menos jogando nesse momento decisivo, para mim, melhor. Pode ser convocado para melhorar a moral, para ganhar, ficar mais otimista, mas não dá para ficar aí correndo o risco, o Vasco, de perder, né, o seu lateral direito no elenco reserva. É o único que nós temos. O Paulo Henrique é o titular e o Puma é o reserva. Não temos uma terceira opção, diferente da lateral esquerda, que o Lucas Piton tem o reserva imediato agora, que é o Leandrinho, e também tem o Vitor Luiz. A lateral direita do Vasco ainda não temos uma terceira opção, né? Então fica aí, né, a nossa preocupação. A gente sabe que o João Vitor às vezes joga por ali, é improvisado, mas o João Vitor, na minha opinião, é um dos nossos melhores zagueiros, se não o melhor, e não pode sair ali do miolo da zaga. Então, todo cuidado é pouco nessa questão envolvendo as convocações e a utilização desses jogadores. O Puma não foi utilizado, nem o Jean Davi, nessa primeira, né, os primeiros jogos das eliminatórias da Copa do Mundo. Bom, falar um pouco sobre renovação de contrato de material esportivo. A relação entre o Pedrinho, o Carlos Amodeu, que é o CEO da SAF do Vasco, e a Capa vem cada vez se estreitando em situações mais amistosas, tá? O Gigante da Colina prorrogou o contrato com a Capa até maio de 2025, até maio do ano que vem, e a Capa deve lançar agora em outubro, né, uma camisa referente a algumas situações específicas do Vasco, né? Existe um projeto aí em que a Capa está prevendo para outubro um lançamento. A gente sabe, né, que muito se falam de outros materiais esportivos. Eu particularmente não falo aqui porque eu sei que não existem conversas avançadas com ninguém. Então eu não falo aqui, sempre sai aí pela internet, é Mizuno, é Nike, é sei lá o que. Eu sempre falo que não existe ainda, porque o Vasco está sob contrato com a Capa. O Vasco
trouxe um jogador que é internacionalmente conhecido, o Felipe Coutinho, tem o Dimitri Payet, e existe, né, em prol não só do Vasco, mas também da fornecedora de material esportivo, uma mídia que você vai estar percorrendo ainda a venda de camisas de Felipe Coutinho, venda de camisas de Dimitri Payet e muito mais. Então você não troca e nem negocia de forma avançada com nenhum fornecedor de material esportivo em um momento que o torcedor vascaíno tem que comprar a camisa. Você não pode estar negociando, se aproximando de outro material esportivo e o torcedor ir lá na Mega Loja ou na internet, em qualquer outro lugar, comprar uma camisa da capa do Felipe Coutinho e ano que vem não termos mais a camisa da capa do Felipe Coutinho, tendo que adquirir outra. Então esse erro administrativo não acontece, não vai acontecer. Então não existe negociação avançada com ninguém. Não existe Mizuno, não existe Nike, não existe nada. A informação que eu tenho é que o Vasco sim tenta buscar esse acordo com a capa porque ainda tenta explorar, né, essa viabilidade das vendas de camisa dos jogadores que chegaram agora, que muita gente, o Vasco é um clube internacional, muita gente chega em São Januário de fora do Rio, isso eu observo em loco. Eu chego lá, tô lá vendo pessoas de outros estados indo lá comprar a camisa do Vasco e mandar colocar o Felipe Coutinho, né, nas costas, o número e o nome. E isso, né, um investimento muito alto, cerca de R$400 a média para você fazer toda essa operação. E a diretoria do Vasco sabe que se caso avançar com outros fornecedores, se caso for buscar outros fornecedores, você esfria esse mercado, que é um mercado muito lucrativo. E você acaba, né, tendo o Felipe Coutinho num período de 1 ano de contrato, até junho do ano que vem, sendo mal aproveitado. Porque a camisa do Felipe Coutinho ela não vai ser tão atrativa assim por conta da mudança de material esportivo, de fornecedor. Então, essa situação envolvendo a aproximação do Pedrinho, do Carlos Amodeu e também da capa, ela acontece e corre muito risco da capa continuar com o Vasco durante muito tempo. A gente sabe que não é viável financeiramente para o Vasco esse atual contrato, mas existem valorizações. Existe a internacionalização da marca Vasco com Dimitri Payet, entre outras funções. E, claro, a gente não precisa, obviamente, né, ficar refém de baixos contratos. Mas a situação é essa, sem mimimi, sem blá blá blá, sem tititi. O Vasco não conversa com nenhuma, nesse momento, fornecedor de material esportivo, a não ser com a capa, no qual renovou até maio de 2025. Já tinha um acordo, né, até março, mas vai até maio de 2025 e teremos em outubro um possível lançamento de uma camisa do Vasco com a capa. Bom, bora falar agora sobre a situação do Brasileirão em si. O Corinthians, né, se endividando, contratando jogadores. Memphis Depay já está no Corinthians e a gente sabe, né, que o Brasileirão é um Brasileirão diferente. É um Brasileirão que tem amplitude, as pessoas observam mais o Campeonato Brasileiro por conta de grandes jogadores. O Vasco tem Dimitri Payet e tem Felipe Coutinho, jogadores que externam a marca, externam o campeonato. Eles divulgam para locais no qual eles passaram e passaram bem o Campeonato Brasileiro. Muitos fãs fora do Brasil assistem esses jogadores agora no Brasileirão e isso traz uma pressão absurda para a CBF em relação à arbitragem. Por que eu falo isso? Porque a arbitragem no Brasil é um grande problema e mancha o futebol brasileiro. Então, a CBF ela tem a responsabilidade, diante desse cenário, com mais visibilidade do campeonato, tendo a responsabilidade de melhoria nessas arbitragens. E claro, a gente já vem batendo na tecla do Wilton Pereira Sampaio há muito tempo aqui. Árbitro que anulou aquele gol do Paulinho no Allianz Parque de forma irregular, ele anulou, ele errou feio junto com o Igor Benevenuto, que era o VAR naquela ocasião, e esses dois estarão nas quartas de finais agora da Copa do Brasil no segundo jogo na Liga Arena. Exatamente, esses dois que fizeram essa bagunça nesse jogo do Vasco no Allianz Parque estarão agora juntos de novo na Liga Arena apitando o jogo do Vasco, sem contar com os demais erros, né? O lance do volante Gregor em cima do Benítez e muitos outros, né? Se a gente for lembrar aquela mão do Manuel também defendendo ali, né, tirando o gol do Verratti. Temos vários outros jogos muito polêmicos com o Wilton Pereira Sampaio e a gente precisa externar esse cuidado que a CBF tem que ter diante de um cenário em que o Campeonato Brasileiro começa a ganhar mais vulto, começa a ser internacionalizado e, é claro, a gente vai ter que cobrar cada vez mais essa questão de arbitragem. Campeonato manchado não dá. Bom, galera, agradecer a presença de todos vocês. Agradecer, obviamente, você que deixou o joinha, que foi lá nos comentários deixar a sua opinião. Não esqueça de nos seguir em todas as redes sociais. Forte abraço, saudações vascaínas.